está ligado aí com a gente, sintonizado aí conosco, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58, que diz assim: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Primeira coisa, mantenham-se firmes. Segunda coisa, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês será inútil. Portanto, meus irmãos, eu quero trazer aqui essa reflexão para você. Você que está ligado com a gente aqui, deixa eu só... Espere um pouquinho. Opa. Deixa eu só abrir aqui o... Deixa eu só abrir aqui o... Colocar mais amplo aqui. Tô falando, tô precisando de óculos, né? Então vamos lá. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele traz, em primeiro lugar, um alerta. Qual que é o alerta? Que nós temos que permanecer firme. Nós temos que ser forte, permanecer firme e não deixar que nada venha nos abalar. Se o texto já está nos orientando que nós precisamos estar firme, precisamos ser resistente, porque nada vai, para que nada venha nos abalar, é sinal que iria acontecer coisas, situações, fatos que possivelmente nos abalaríamos. E por que vem esse alerta? Porque essa é a estratégia do inimigo. Te abalar no meio dessa situação toda que talvez você está vivendo, circunstâncias que você está vivenciando. Talvez seja no âmbito familiar, talvez seja no âmbito de trabalho, talvez seja dentro da igreja. Talvez você está em um departamento da igreja onde você se sinta muito atacada. E assim vai sucessivamente. E esse texto ele traz um alerta dizendo que nós precisamos estar firmes para que essas coisas não venham nos abalar. E diz mais. Ele diz assim, olha: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Dedicados à obra do Senhor. E eu acho interessante esse texto, porque muitas pessoas estão se deixando ser abalados por tantas situações, problemas conjugais, familiares e etc., financeiros. E uma das primeiras coisas que elas querem abandonar, deixar de lado, é a obra de Deus. Porque tem pessoas que eles assimilam, eles arremetem, né, a luta que eles estão vivendo, eles remetem que só estão vivendo essa luta, essa provação, porque está fazendo a obra de Deus. E não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Eu já ouvi pessoas dizer assim: depois que eu fui fazer a obra do Senhor, as coisas começaram a apertar dentro da minha casa. As coisas começaram a ficar difíceis. Você não acha estranho isso? O fato de você não estar fazendo a obra de Deus e aparentemente está tudo bem? Você não acha estranho isso, que só o fato de você fazer a obra de Deus, agora as coisas começam a ficar ruins? Você não acha estranho isso? Você não parou para pensar que talvez é isso mesmo que o inimigo quer?
É que você fique com os seus braços cruzados? É que você fique realmente do jeito que talvez você está hoje? Você está entendendo? Luta nós vamos ter em todas as áreas da nossa vida. E não é só porque eu faço a obra de Deus, porque você faz a obra de Deus, que nós vamos ter luta. Não é sobre isso. As lutas, elas acontecem, as adversidades, elas acontecem a partir do momento que nós nos posicionamos em Deus. Procuramos fazer as coisas que é correta. Quando você em si mesmo, você cai em si e fala, poxa, isso aqui eu faço errado. Isso aqui não é correto, então eu vou mudar o meu comportamento. Agora para pensar, você está decidido a mudar o seu comportamento. Você acha que aquele que estava por trás de toda essa influência espiritual para você ficar do jeito que você estava antes, vai ficar de braço cruzado olhando para você e você progredir? É óbvio que não, meu irmão. Mas é óbvio que não. Então o que o adversário da nossa alma, ele vai querer fazer? Quais são as coisas? Quais são os posicionamentos que o inimigo ele vai querer fazer? É justamente fazer você acreditar que, não fazendo a obra de Deus, você vai ficar melhor. Não vai ter luta, não vai ter provação, não vai ter retaliação. Entendeu? Não vai ter ataque espiritual. Entende? Agora, e se o teu pastor pensasse assim? E se aquela irmã que você vai orar direto na casa dela pensasse assim? E se aquela profeta que você confia, quando você não está bem, você liga para ela, e se ela pensasse assim também? Como que ficariam as coisas? Então você acha que é justo, talvez, você ter esse tipo de posicionamento? Peraí que tá, só um minutinho. Você acha que talvez é justo você ter esse posicionamento, essa mentalidade, essa visão? E o outro, então, o outro tem que fazer a obra de Deus, o outro tem que ser o pastor, o outro tem que ser o líder religioso, o outro tem que ser tudo isso. Você está entendendo? Entende? Ah, mas é que o outro tem chamada. Eu não sei se eu tenho chamado. Todos nós temos chamadas. Todos nós temos chamados diante do Senhor. Então, 2 Coríntios capítulo 15, ele deixa bem claro que os abalos aconteceriam. E faz parte. Faz parte ter os ataques espirituais. Agora de manhã, por exemplo, eu estava vendo que um pastor muito conhecido na China, você sabe que tem uma perseguição muito grande na China, né? Com os cristãos, mais do que qualquer outro tempo já teve, né? Na China, na Coreia, né? Deixa eu só ver aqui, acho que é na Coreia. Deixa eu só pegar aqui. Só para você entender, irmãos. Aqui, pera um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Na China, olha só. Cristãos são detidos por autoridades do Partido Comunista Chinês. Entre eles, um importante pastor que pode ser acusado de disseminar ilegalmente informações religiosas. Isso na China, tá? Agora você olha aqui, meu irmão. Imagine só. Esse contexto. Começou uma grande perseguição contra os cristãos. Aqui no Brasil já existe essa perseguição, mas ela tá camuflada. Mas já existe essa perseguição, tá? Imagine só, se todas essas pessoas tivessem uma mentalidade de que pregar o evangelho é perseguição, fazer a obra de Deus é perseguição. Pregar o evangelho, vão me excluir, vão me ignorar e não sei o quê. Imagine se todos pensassem assim. Agora, o que nos mantém firme no propósito de Deus? É o amor que nós temos com o Senhor. É o amor que nós temos pelo Evangelho de Cristo. É a gratidão. Porque se você olhar para trás e ver quantas coisas que o Senhor já fez na sua vida, isso já é o suficiente
muito mais do que suficiente de você ter um posicionamento cristão, independentemente dos abalos que virá sobre você. As perseguições faz parte, as calúnias, as difamações e N coisas. Perseguição física de pessoas, perseguição espiritual, mas nós temos que entender uma coisa. O porquê estamos sendo perseguidos? O porquê que você está sendo perseguido espiritualmente? A partir de que momento? Tá, a partir do momento que eu comecei a fazer a obra de Deus, ponto. Tá? Que obra que você está fazendo? Evangelismo para moradores de rua, pastora. Evangelismo dentro dos presídios. Evangelismo dentro dos hospitais. Agora vamos puxar aqui uma coisa. Vamos ser maduros para entender uma coisa. Você está entrando dentro de um território de pessoas extremamente aprisionadas. Pessoas aonde que espíritos, até mesmo familiares, já aprisionam gerações. Aí você chega lá. Trazer o amor que cura. Você chega lá para trazer o amor que cura, o amor que salva e o amor que liberta. Quem que não vai ter o interesse de que você esteja lá? Ah, pastora, Satanás. Pronto. Como que nós vencemos o nosso inimigo invisível? Desistindo? É desistindo? É chegando na liderança e falar, eu acho que eu não... Eu acho que eu vou parar. Não, eu acho que... Eu não sei o quê. Eu tô com medo. É muito levante. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o chamado, ele vem de Deus. Os homens só confirmam o chamado na terra. Desde o ventre da sua mãe, você já havia separado para um propósito de Deus. Então aquele que me chamou, ele vai me sustentar. Em que momento? No momento que eu me senti frágil. No momento que eu não me senti estabilizado. Em que momento, pastora? No momento que eu não me senti capaz. E como que eu resolvo isso? Aí você resolve isso na sua intimidade com Deus. É dobrando o seu joelho e falando, Senhor, eu não estou me sentindo capaz de continuar este projeto. Eu estou com medo. Aí você expressa o sentimento que está no teu coração. Eu estou com medo. Eu acho que eu estou desanimado. E etc. Então você vai conversar com Deus acerca dos seus sentimentos. E é muito importante também você falar assim, Senhor, se Tu estás comigo e se eu estou no propósito certo, renova as minhas forças. Certo? Agora, o que é que as pessoas têm feito nos últimos tempos? Entregado, desistido, virado as costas. Você está entendendo? As pessoas têm feito isso, meu irmão. Tem virado as costas para os propósitos de Deus. E aí vem algo muito interessante. Aqui, ó. Portanto, continuem fortes. Leia aí na tua casa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Esse versículo, ele é uma injeção de ânimo. Ele fala que nós temos que estar firme. Ele fala que nós temos que estar fortes, resistente. Ele fala que nós temos que continuar ocupados no trabalho do Senhor. Ele não fala que quando vir o abalo, nós temos que entregar o trabalho do Senhor. Ah, pastora, mas eu sinto que acabou o tempo. Você sente? Você sente no teu coração? Ou a perseguição está fazendo você sentir isso? Que isso aqui é muito perigoso. Nós temos que cuidar com os nossos sentimentos. Não, mas é que tudo indica que o meu tempo acabou. O que é que tudo indica?
Não é que Deus usou um profeta que nem me conhecia e falou que o tempo acabou. Meu irmão, aí eu não posso contestar. Aí você está falando algo que o profeta não sabia e falou. Entende? E Deus é Deus que muda as estações. Isso não é fato. Agora, o que eu estou dizendo aqui é sobre as pessoas, é o que Coríntios está dizendo. Não deixe que os abalos façam você retroceder. Não deixe que os abalos façam você deixar de fazer a obra do Senhor. Mas eu estou sem força, pastora. Eu não me sinto forte mais. As minhas forças estão indo embora. Aqui entra a questão que eu acabei de dizer. Quando eu estou fraco, diz a Bíblia, é aí que eu estou forte. Quando eu sinto no meio da guerra, no meio da batalha, no meio da peleja, no meio da obra, tá? Quando eu sinto, escute bem o que eu estou dizendo. Quando eu sinto que as minhas forças estão indo embora, que as circunstâncias estão sugando as minhas forças, que as circunstâncias estão abalando a minha saúde, que as circunstâncias, as perseguições estão ferindo meu coração, aí você precisa entrar dentro do seu quarto, fechar a porta do seu quarto, e o Deus que te ouve no secreto vai te responder. O que é que está acontecendo aqui? Que está querendo paralisar a obra de Deus na sua vida? Paralisar. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu atendi uma pessoa que diz assim para mim assim, que ela estava muito ferida com uma situação e ela sentia que uma determinada pessoa estava jogando muito indireta para ela. Aí eu falei, por que você olha os stories? Ela falou assim, não, é que me falam que ela está escrevendo isso e eu acabo olhando. Eu falei, então você vai fazer um negócio. Primeiro você vai dizer para essas pessoas que você não quer mais ouvir esse assunto. Segunda coisa, bloqueia essa outra pessoa. Bloqueia. Se está te ferindo, está te machucando, bloqueia. Não olhe mais. Ah, mas eu falei outro dia para uma pessoa e tal, essa pessoa falou assim que eu estava sendo imatura se eu fizer isso. Eu falei, isso não é imaturidade. Você está blindando o seu coração. Você está protegendo o seu coração, porque o seu coração está frágil agora. Mais para frente, quando você se sentir bem, se sentir curada, e se tudo o que ela posta, o que ela disser, seja o que for, não fizer mais sentido para você, não te machucar mais, aí tudo bem, você vai lá e desbloqueia e etc. E pá. Aí eu vou te falar uma coisa. Eu falei, coloca isso em prática, depois você me fala. Aí, conversando com ela agora, ela diz, eu falei, e aí, como é que tá o seu coração? Ela falou, eu fiz o que a senhora falou, pastora. Fiz o que a senhora falou, conversei com meu marido sobre. Ele falou que fazia todo sentido o que a senhora disse. E fiz o que a senhora falou. Conversei com a pessoa e falei, olha, eu não quero mais. Eu sei que você me conta, que você também está revoltado, mas eu não quero mais saber. Fui lá e bloqueei a pessoa. E eu vou te falar uma coisa, pastora. Dobrei meu joelho, conversei com Deus. E eu consegui dormir. Eu durmo porque eu ficava com aqueles posts, com aquelas coisas na minha cabeça. Então tem coisas, irmãos, que não é difícil nós nos posicionarmos. Não é difícil. Você tem que tampar as fontes desses demônios, inimigos, tá? Que talvez estão usando circunstâncias, pessoas, seja o que for, para abalar a sua fé. Escuta aqui uma coisa, meu irmão. Nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus. Todo o nosso esforço nesse trabalho sempre traz proveito.
Isso aqui é a Bíblia está dizendo. Talvez você não está entendendo aí do outro lado. Mas o inimigo ele está usando essas situações para te machucar, para te ferir, para te paralisar, para congelar o seu coração. Congelar. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão frias. Literalmente frias espiritualmente. Literalmente frias espiritualmente. As pessoas não estão mais se inclinando, buscando a presença do Rei. O tempo está passando. Olha só, o tempo está passando e as pessoas estão aprisionadas no tempo. Com isso, elas não estão tendo tempo para ter intimidade com Deus. E você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Você pode conhecer todos os textos bíblicos, todas as histórias bíblicas. Você pode conhecer de homilética, hermenêutica, você pode ser um escatológico, mas se você não tiver uma comunhão com Deus, você não tiver uma vida de experiência com Deus, uma vida de oração, de relacionamento com o Pai, os abalos vão te engolir. Porque os abalos, eles provocam algo dentro de você que é uma surdez espiritual tão grande, se você se permite ser abalado, e uma cegueira, que você não consegue ouvir outra coisa e nem enxergar outra coisa a não ser aquilo que você está vivendo naquele momento. E isso aqui é muito perigoso. É muito perigoso. É por isso que eu vi um vídeo de um pai que eu achei assim muito forte. Ele falou que quando o filho dele era bebê, 4 anos, uma pessoa entregou uma palavra para ele dizendo assim, que o filho dele não passaria da juventude. Escute, olha que loucura isso, irmãos. O filho dele, eu ouvi esse testemunho no TikTok. O filho dele não passaria da juventude. Que o Senhor recolheria aquele filho. E ele dá detalhes do que Deus fala. Que eu não lembro agora de cabeça. Mas esse vídeo aí tá bombando na internet. E o que acontece? Quando o filho dele fez, acho que 16 anos, se não me engano, o filho dele parte. Falece. Só que ele tinha esquecido dessa profecia. Só que a esposa dele não esquecia. A esposa dele guardou no coração. Olha só. Antes do filho dele partir, o filho dele começou como se estivesse fazendo um processo de despedida do pai e da mãe. E aquele comportamento do filho fez a mãe recordar da profecia. Só que a mãe não compartilhou com o esposo. Ela guardou para ela, porque ela teve muito temor. Agora escute só. No testemunho dele, ele conta assim, ó. Quando meu filho faleceu, aquilo me abalou tanto e eu fiquei tão desesperado, que as únicas coisas que eu dizia ao Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E a gente tem esse impulso, né, irmão, de querer sempre colocar na culpa do outro, aquela coisa toda, né? E ele pegou, ele conta que no testemunho, que quando no momento que ele estava dentro do quarto dele, muito abalado, chorando, a esposa dele entra
pega na mão dele, olha dentro dos olhos dele e fala: amor, lembra quando o nosso filho tinha acho que 4, 5 anos, não lembro como que ela conta lá? Lembra que o Senhor usou uma profetisa e disse assim, assim, assim? Daquela idade até os 16 anos de idade, o nosso filho fez a obra de Deus. Ganhou as almas para Jesus. Olha quanta coisa que ele fez. E assim como Deus falou, o Senhor o chamou para si. E ele conta no testemunho que aquilo foi tão forte para ele que passou como se fosse um déjà vu na mente dele. Ele voltou lá atrás e ele lembrou de quando aquela mulher falou, que inclusive ele ficou muito indignado com a mulher. E aí ele conta no testemunho dele, e ele fala assim: irmãos, naquele momento, o que desceu no meu coração foram 2 sentimentos. Um de refrigério muito grande, e o outro, a minha esposa me fez entender que o nosso filho fez a obra de Deus veementemente até os seus 16 anos. E ele está com o Senhor na eternidade. Aí ele fala: eu deveria de estar nessa situação se o meu filho tivesse morrido nas drogas, em um assalto, dentro de um presídio, com drogas e etc. O que é que desceu no coração daquele pai? Uma compreensão, um discernimento, que trouxe uma estabilidade emocional para aquele pai e fez com que ele se reerguesse. Você está entendendo? Agora, se você não tem Deus no seu coração, e se você não tem uma fé viva no seu coração? Então nós escute bem, a igreja na terra está sendo levada para um novo tempo. Um novo tempo. Há 3 meses atrás, dia 1º de julho, eu compartilhei com vocês, aqui, no meu programa. Até fizeram um corte e viralizou onde eu disse que abriu um buraco no céu. Lembra disso? Um buraco negro no céu. E eu via muitos espíritos malignos descendo daquele buraco negro. Só que era um atrás do outro, como se ele estivesse debaixo de um comando. Uns iam para frente, outros para trás, direita, esquerda. Eles iam muito bem alinhados. Só que ele descia na terra. E depois eu vi a cidade de Foz do Iguaçu e é como se eles entrassem dentro da cidade de Foz do Iguaçu. E eu entendi, não é só na cidade de Foz do Iguaçu. Eles desceram na terra e se espalharam. Na terra geral. E lembra que eu disse aqui que eu senti um cheiro de morte muito grande? E Deus dizia que é para a igreja se posicionar, para orar. Agora eu falo para você, olhando agora, 3 meses se passaram, irmãos. 3 meses se passaram. Nós estamos olhando sobre esses acontecimentos entre Israel, Hamas e etc. Esses tratados de paz, esse perfil de Trump, né, de um conciliador, do cara que o amigo de Israel. São tudo cumprimentos bíblicos. Você está entendendo? Cumprimentos bíblicos. Quando foi assinado o tratado, quando foi mostrado, comprovado, quando foi libertado os prisioneiros, os olhares dos teólogos do mundo inteiro estavam sobre isso. Dos pastores. Você está entendendo? Porque é um movimento muito forte no mundo espiritual. E agora eu entendi. E Deus me fez lembrar dessa revelação de 3 meses atrás. Agora eu entendo, irmãos. E Deus ainda está palestrando ao meu coração. Ontem eu estava orando. E eu quero falar uma outra coisa para você, irmãos. Eu tenho certeza, tá? Que quem tem um ministério de intercessão tem sentido nesses últimos dias
uma guerra espiritual muito grande, tá? Quem tem um ministério de oração tem sentido muito forte. Muito forte. Uma guerra muito grande, tá? E nós, como igreja, nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos, irmãos, escute, a igreja está sendo levada para algo muito forte e profético. Nós precisamos muito nos fortalecer no Senhor. Muito. 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 E o que eu estou te dizendo aqui não é com base de videozinhos e etc, não. Eu estou te falando aqui, eu sinto muito forte dentro do meu coração. Muito forte mesmo, irmãos. Eu falo que eu vejo hoje, e aqui eu já vou finalizar, senão vai ficar muito maçante também. Eu vejo hoje, eu tenho falado muito sobre isso, né, irmãos? Às vezes até parece redundante, mas é porque eu sinto muito forte o impulso de Deus. Eu sinto isso muito forte, de ficar batendo nessa tecla. Porque eu, como pastora de igreja, nossa igreja, irmãos, pela misericórdia, não é uma igreja pequena. Você está entendendo? Nós somos uma igreja extremamente ativa. Tá? Então eu vejo como igreja, e sem contar que nós sentamos com muitos pastores, muitos amigos, nós conversamos as coisas do reino, e eu percebo assim, como pastora de igreja, eu, meu esposo, que as pessoas estão muito dispersas espiritualmente. Penso eu que a igreja, e eu até falava ontem com o líder de obreiros para a gente fazer uma reunião para conversar com os obreiros, para afunilar mais o propósito de oração da igreja. Penso eu, tá? Que a igreja, ela precisa se levantar mais em propósitos de oração. Escuta, as consagrações das igrejas tradicionais, do círculo de oração, estão cada vez menos, tá? As irmãs do coque, as irmãs de oração das igrejas tradicionais estão diminuindo, tá? Então, a gente tem que se preocupar com isso. E as igrejas no geral também. Eu estou falando das igrejas tradicionais porque eu tenho ouvido isso. Que as consagrações estão diminuindo, as irmãs estão retrocedendo. Isso aqui é muito preocupante. Nós não podemos retroceder. Olha o texto que eu li aqui. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos avançar. Escuta, nós precisamos avançar. As pessoas estão muito de olho em 2026, tá? Mas eu falo para você, antes do findar desse ano, tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa, irmãos. Nós precisamos focar muito no propósito da oração e da palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Eu dizia ontem com o líder de obreiros aqui, e falava para ele, eu falava assim, vamos fazer uma reunião. O pastor voltando de viagem, vamos fazer uma reunião para a gente fazer um alinhamento de fortalecimento de oração na igreja. E você pode perceber, irmão, e aqui eu vou finalizar. Escuta. O inimigo, ele está trabalhando muito forte para arrancar as forças dos intercessores. O tempo está correndo muito rápido. O nosso corpo físico não está conseguindo alcançar a dinâmica desse tempo. Nós estamos chegando em casa extremamente esgotado. Eu, particularmente, eu atendo o dia todo na igreja.
Eu chego em casa, meu irmão, o que eu quero é sentar e ficar no mínimo 30 minutos em silêncio, tomando um cafezinho, para eu me reorganizar mentalmente de novo. Você sabe por quê? O diabo tem usado estratégias tão pesadas para parar, para destruir vidas. E o mundo das trevas está avançando com as suas estratégias tão enganosa e tão argilosa que é assustador. Então nós precisamos, e aí que eu falo para você, e nós vamos orar agora. Eu falo para você, meu irmão, esse negócio de você congregar lá de vez em quando, não fazer um discipulado bíblico, se na tua igreja tem escola bíblica, você não se fortalecer na palavra, escuta, já estão trocando a Bíblia por aplicativos, tá? A estratégia do inimigo. As pessoas se iludem. O aplicativo no celular, ele veio para tirar a Bíblia de série. A Bíblia de papel. Porque no futuro, logo ali, eles vão colocar na nossa mente que não precisa mais fabricar a Bíblia de papel. Porque com a Bíblia digital, eles vão conseguir fazer muitas coisas que na Bíblia de papel eles teriam dificuldade. E a minha pergunta para você é: como que tem sido a sua vida com a palavra de Deus? O seu compromisso com as Escrituras? Ei, é um futuro logo ali, já está sendo anunciado, tá? Já está sendo anunciado. Há um futuro logo ali. E daí? Como que fica? Eu quero orar por você. O que eu mais ouço, Fábio, é justamente isso. Esgotamento mental. E a gente sabe o porquê disso. E físico. E nós sabemos o porquê também disso. O porquê que o nosso corpo hoje está tão frágil. Nós sabemos o porquê. Agora, aonde que nós fortalecemos as nossas estruturas físicas? Nas orações. Experimenta até períodos de oração. Você vai sair de lá renovado do seu quarto de oração. Então essa é a palavra de alerta que eu deixo para a igreja. Não é que eu estou sendo redundante, irmão. Talvez você que me ouve todos os dias, você pode pensar, tem coisa que a pastora repete demais. Eu repito porque o Senhor me faz repetir. Ele me faz repetir. Porque é como se as pessoas não entendessem. Eu posso orar por você? Eu quero orar pela sua vida. Posso orar por você? Você está esgotado? Olha o que eu preguei aqui. Escuta. O abalo tem feito você desistir da obra de Deus? Olha o que eu preguei aqui. Então, a partir de hoje, retome a sua força em Deus. E eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro por esse coração. Esse coração, Pai, que talvez, assim como diz esse texto que eu li, o abalo tem feito ele deixar de fazer a sua obra. Deixar de executar o seu chamado. Talvez o abalo tenha paralisado este homem e essa mulher. O abalo que está em torno das perseguições. O abalo das fofocas, das calúnias, das perseguições, das injúrias, dos ataques espirituais. A frieza espiritual. Mas debaixo dessa palavra que eu preguei aqui, eu quero orar por esse coração e declarar que o renovo do Senhor está descendo agora nesse coração. Em o nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Amém.